esta família, Pai, vai movimentando as águas, fazendo com que, ó Deus, seja realizado. Vai trabalhando, vai operando agora com teu Espírito, vai manifestando agora. A nossa cidade tomadas, mas eu creio num Deus que tem o melhor para o seu povo. Eu quero o nome é emblemático do homem, projeto de restauração. Deus, nós oramos e declaramos o teu poder sobre esta cidade, manifestando, agindo, operando, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir, liberando o Senhor, ninguém pode deter. Então libere a sua bênção, libere a sua graça, o seu poder sobre redenção, em nome de Jesus. Olhe para mim, irmão. Deus nos chamou, Deus nos levantou neste lugar, nesta cidade, como alguém que pode e que deve fazer a diferença. O apóstolo Paulo nunca nos ensinou a sermos gloriadores de si mesmo, mas ele nos ensinou que no seu poder nós podemos romper, nós podemos vencer, nós podemos conquistar. Uma igreja que entende que foi chamada para vencer, uma igreja que entende que foi chamada para conquistar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você se desse a Deus como lenha no fogo, como lenha no altar, e que você pudesse queimar a adoração a Deus agora. Esqueça quem está do seu lado, esqueça o que está acontecendo lá fora, esqueça o que você viveu nesse dia de hoje. Se concentre agora, única e exclusivamente, em queimar em adoração, em o nome do Senhor Jesus. Deus provê o fogo, e eu sacrifício sou. Deus provê o Espírito, por inteiro, enche-me, Deus, enche-me,
as suas mãos. Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória sobre nós, oh Deus. Enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Suas mãos erguidas, suas mãos levantadas para Deus. Espírito Santo, toma-nos aqui. Espírito Santo, libera sobre a tua casa a sua porção. Libera, Espírito Santo, em quem está nos vendo pela internet. Libera, Espírito Santo, em quem está na porta dessa igreja. Libera, Espírito Santo, em quem está nesse altar. Libera sobre os músicos. Libera sobre aqueles que intercedem. Libera sobre aqueles que estão na recepção. Libera sobre aqueles que vieram te adorar. Enche-nos, enche-nos, até transbordar. Derrama. Derrama sua glória, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Você pode fazer um barulho aí? Aleluia. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Dá um grito. Diga aleluia. 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 Glória a Deus. Maravilha. Aleluia. Você subiu aí, Cleomar? Subia de novo aí. Aleluia, irmãos. Um abraço, saúde, paz e prosperidade a todos. Amém? Tome seu assento. Eu quero muito que os irmãos ouçam essa mensagem. Você que está aqui, você que pode ver em casa. E nós vamos depois transmitir essa mensagem, se tudo der certo, pelo YouTube. Eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem. Quero pedir para os pastores que estão aqui. Nós temos muitos irmãos ausentes, né? De muitas filiais que não estão aqui hoje. Gostaria que você pegasse essa mensagem depois no YouTube. Nós vamos compartilhar. Você compartilhasse no grupo da sua filial. Eu acredito que nós temos muito de Deus para as nossas vidas nessa palavra de hoje. Eu quero usar alguns textos aqui antes de entrar na palavra. Salmo 133, do verso 1 ao verso 3. Salmo 133, do verso 1 ao verso 3. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. É como um azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce pelas suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como um orvalho do monte de Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção, a vida para sempre. Mateus capítulo 18, do verso 18 ao verso 20, é um outro texto que eu quero
trazer aos irmãos. O texto diz o seguinte: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo esses textos que eu estou trazendo aqui, eles dão base de sobra para dizer que nós precisamos nos reunir, estarmos juntos como igreja e buscar e adorar a Deus. Esses dois textos aqui são provas da importância de nós nos reunirmos como igreja do Senhor, como povo de Deus. E eu ainda quero acrescentar um outro texto que, como uma coroa sobre o que a gente está falando, que é o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Ele diz: não abandones, como alguns estão fazendo, os costumes de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Para todos os crentes que já deixaram as fraldas, e quando eu digo que já deixaram as fraldas, é porque já estão um pouquinho maduro, é porque já não são mais menininhos de tomar mamadeira, já não são mais bebês na fé, já tem uma certa entendimento, uma certa maturidade. Para todos esses, vocês já sabem que Deus fica feliz na nossa união. Eu vou descer aqui para baixo, não tem como descer para cima mesmo, né? Me ajuda nesse púlpito aí. Quem já deixou a fralda aqui? Quem já deixou de ser criança e agora já é um pouco... Obrigado. Acaba bom. Quando nós estamos conectados com Ele, quando nós entendemos em um mesmo sintonia, em uma mesma sintonia, em um mesmo espírito, quando nós entendemos que nos reunimos e que independente de qualquer coisa, nós viemos para cultuar a Deus, para oferecer a Deus, para ofertar a Deus, para dar a Deus o louvor, a adoração, Ele vai liberar a sua graça, Ele vai liberar o seu favor, Ele vai liberar a sua manifestação e Ele vai nos abençoar. Todo irmão, toda irmã que deixou as fraldas e que está amadurecendo na fé, entende isso. Entende que o Espírito Santo vai ser liberado na medida que nós temos unidade, na medida que nós temos união, na medida que nós temos uma ligação no mesmo entendimento em relação a Deus. Isso não é novidade nenhuma para a igreja. Não é novidade nenhuma para a igreja que o Senhor Ele tem poder para liberar sobre as nossas vidas, como nós estamos com o entendimento ligado, nós estamos conectados. Não é novidade nenhuma para quem está já na fé, que quando nós ligamos algo aqui na terra em oração, a resposta ela vai ecoar no céu. Quando nós ligamos alguma coisa aqui por fé, em nome de Jesus, crendo, também acontece um mover sobrenatural e o céu vai ecoar essa oração. Sabe, nós entendemos e sabemos que precisamos congregar, que congregar é importante, que vir ao culto e participar das reuniões
é extremamente importante na formação, na manutenção da fé cristã, na vida de um crente, na vida de um irmão, de uma irmã que serve a Deus. Não dá para mim dizer que sou igreja sozinho em casa. Não dá para mim dizer que eu faço parte de uma igreja se eu não congrego, se eu não participo, se eu não compartilho, se eu não comungo, se eu não tenho uma vida de unidade com os outros irmãos. E se nós entendemos tudo isso, se isso é um beabá, se isso é um ABC, e a maioria já entende isso, a pergunta que não quer calar é: sabendo disso tudo, como podemos ainda não viver, ou ainda não desfrutar da glória manifesta de Deus entre nós? Como podemos ainda não viver na plenitude aquilo que Deus tem para liberar para nós como sua igreja, como seu povo? Porque o nosso Deus, nós cantamos isso, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus que abre portas aonde não há porta. Ele é um Deus muito forte, muito poderoso. Nós sabemos quem é o nosso Deus, o poder que Ele tem, a majestade que Ele tem. E por que não vivemos as plenitudes das bênçãos dEle? E aí talvez alguém pode dizer assim: pastor, eu posso dizer para o senhor o motivo de nós não viremos, de nós não termos as bênçãos que nós gostaríamos, ou de não vivermos a plenitude da graça, do poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu vou dizer para o senhor, pastor, eu não queria contar não, mas já que o senhor está falando, eu vou contar, né? Eu acho, pastor, que o louvor que não está agradando a Deus. Eu acho que esse culto, o louvor, ele não agrada a Deus. Eu acho que essas músicas de hoje, elas não movem o coração de Deus como as músicas de 10, 20 anos atrás moviam. Essas músicas que estão cantando aqui, eu acho que o problema é esse. Ou talvez alguém pode dizer assim: o problema, pastor, não é as músicas, o problema é os músicos. Porque os músicos ficam aqui preocupados em brilhar. É Jesus. Porque os músicos estão mais preocupados em mostrar que sabem, em mostrar que conhecem, em mostrar que são bons, do que dar glória a Deus, a Jesus. Então o problema, pastor, é esse. Ou talvez alguém pode dizer assim: a mensagem, pastor, essa mensagem que o senhor prega é muito rasa, isso é muito fraco, está faltando unção, o senhor tem que orar mais, você tem que jejuar mais. Olha como é que o senhor está gordo, né? Segundo a doida da Ana Paula Valadão, pastor que é gordinho é porque não tem comunhão com Deus, que não jejum, né? Cada doido com as suas manias. Mas talvez alguém pode pensar: é porque o pastor não está orando, é porque o pastor não está jejuando, é porque o pastor não está estudando, é porque a mensagem do pastor não é eloquente, não é envolvente, não é contundente. Talvez alguém pode dizer assim: não, o som, esse som da igreja é muito alto. Oh, não, agride. Ou alguém vai falar assim: não, o som não é muito equalizado, não é bom a equalização do som, e a gente não entende muito. As pessoas falam, mas a gente não recebe porque a gente não entende. Quem não entende, a gente não recebe. Ou alguém pode falar assim: não, o problema desse culto aqui, do mover, não está acontecendo, é porque na hora do louvor, na hora da adoração, apaga as luzes, fica uma luz, um jogo de luz aqui, vucu, vucu, vucu. E essa luz não é de Deus, essa luz é do diabo. Alguém pode falar isso, alguém pode pensar isso, sabe? Ou alguém pode dizer assim: é porque não tem mais reverência. Chega na igreja, o povo não ora, chega atrasado, chega 10 para as 8, 8 horas, não participa do louvor, não tem mais reverência, ninguém ora mais, vem de qualquer jeito, os obreiros não usam mais gravata.
Vou nem falar dos pastores, que é para não complicar mais ainda. Alguém pode apontar mais defeitos ainda. E eu não quero me deter aqui nos defeitos. Nós podemos dizer, irmãos, que muitas coisas podemos errar. Podemos errar. Eu acredito que em alguns momentos a gente erra, porque nós somos humanos. E quem é humano erra. Mas eu não quero que você se apegue à questão dos defeitos, dos erros ou dos acertos. Eu quero levar você para algo que talvez, ao meu ver, seja o ponto principal que nos falta para colocarmos o nosso pé aqui dentro da igreja. Tem um texto que diz assim: guarde o pé quando entrares na casa do Senhor. Eu queria chamar a sua atenção para isso hoje. A forma que nós nos conduzimos aqui dentro, mas também da forma que nós nos portamos fora das quatro paredes dessa igreja. A forma que nós estamos aqui, mas a forma que também estamos lá no trabalho, a forma que também estamos lá na nossa casa, a forma que nós conduzimos as coisas lá fora. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas aqui hoje. Eu quero mencionar aqui atos do rei Davi. Os primeiros atos de Davi como rei de fato. Ele quer trazer a arca da aliança de volta. Mas antes de entrar no que eu quero expor sobre Davi, eu quero fazer um pano de fundo para você entender melhor essa questão do que eu vou falar. Davi, ele é recebido como rei no lugar de Saul. Ele é levantado como rei no lugar de Saul. Saul perdeu o trono não para Davi. Não houve uma eleição de quem votou mais no Saul, de quem votou mais no Davi. Não houve uma campanha política do Davi dizendo que o Saul foi impugnado, que caçaram o direito dele de ser candidato. Não houve nada disso. Saul não perdeu o trono para Davi porque Davi fez campanha contra ele. Saul perdeu por causa da arrogância dele. Ele perdeu o trono por sua desobediência, por falta de sensibilidade para ver a vontade de Deus, para ouvir o que Deus está falando. Porque às vezes está ouvindo, mas não se atenta ao que Deus está falando. Às vezes está vendo, mas não de fato o que está acontecendo. E isso tem acontecido com frequência nos nossos dias de hoje. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está mostrando, mas parece que os olhos estão cegos, parece que os ouvidos estão surdos. Tem um texto de Isaías que diz que o Senhor não está surdo para ouvir e nem as suas mãos estão encolhidas para que não possa abençoar. Mas em contrapartida parece que o ouvido de muita gente está tapado para ouvir, e que os seus olhos parecem não estar conseguindo ver o que Deus está mostrando. O próprio Deus, ele chega a perder a paciência com Saul. Ele diz para o profeta Samuel: até quando você terá pena de Saul? Até quando você ficará defendendo Saul? 1 Samuel capítulo 16, verso 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você vai continuar a ter pena de Saul? Eu não quero mais ele. Eu não quero que ele seja rei. Encha um chifre de azeite, leve com você, depois vá a Belém até um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos seus filhos. Eu escolhi um dos seus filhos para ser rei. E aí o tempo passou depois disso. Nós conhecemos a história. Davi é ungido. Jessé chega, o profeta chega na casa de Jessé, manda reunir os filhos. Davi não está pastoreando o rebanho. Chama ele, coloca azeite sobre ele, o Espírito Santo vem sobre ele. Há um processo que acontece. Mas chegou o dia de Davi se tornar rei.
E o seu primeiro ato, a sua primeira ordem, a sua primeira posição como rei é trazer de volta a arca da aliança para o meio do povo, para perto do povo. E a arca da aliança, como nós sabemos, ela era muito mais do que um objeto, ela era muito mais do que um ato sagrado, ela era a presença de Deus. Deus estava manifestado ali, Deus se manifestava ali no meio daquela arca, através da arca. Então Davi se organiza para buscar a arca que estava longe de Israel, estava na casa de Abinadab. E aí eu faço uma pergunta para você: o rei está certo? Será que o rei está certo em querer a presença de Deus? Será que o rei está certo em querer trazer a arca de volta para o meio do povo? Será que o rei está com o pensamento correto em desejar que o povo tenha próximo de si a presença de Deus? Com certeza, com certeza. Davi foi inteligente, e a presença de Deus é a melhor coisa que nós podemos desejar. Ter a presença de Deus no nosso meio é o melhor que a gente pode ter. Amém? Pode não ter dinheiro, mas se tiver a presença de Deus. Pode não ter o que comer, mas se tiver a presença de Deus. Pode não ter remédio, mas se tiver a presença de Deus. Sabe? E aí eu aprendo que na presença de Deus, até a tristeza ela salta de alegria. Então na presença de Deus não tem lugar para dor, não tem lugar para sofrimento, não tem lugar para nenhum tipo de dor, porque Ele está presente. Sabe? Eu aprendo que aonde Deus está tem cura, aonde Deus está tem provisão, aonde Deus está tem ressurreição, aonde Deus está tem tudo o que eu preciso, o que você precisa. Então Davi é inteligentíssimo, nota 10 para esse garoto, porque ele quer ter Deus junto do seu povo, ele quer que Deus esteja presente no meio do povo, porque ele entende que se Deus estiver presente, tudo vai dar certo. Às vezes nós nos preocupamos em como vamos fazer, em como vamos apresentar, em como vamos nos portar, em como vamos decorar, em como vamos organizar. Mas a coisa principal que nós devemos nos preocupar é: vai ter a presença de Deus? Pode faltar os músicos, pode faltar quem quer que seja, mas o que não pode faltar nesse culto aqui é a presença de Deus. Certeza, irmão, Davi pensou bem. Ter a presença de Deus, isso é show. E eu penso que a maioria dos que estão aqui também compartilha do mesmo pensamento que Davi. Também compartilha, como eu, de que a presença de Deus é o mais importante, é o mais relevante. Então, se alguém olhasse para a história que eu estou contando aqui, apenas por esse ângulo, pastor Elias, ninguém veria nenhum problema, ninguém encontraria nenhum problema, não existiria aqui nada de errado. Porém, o que é verdade é que na vida real, não lidamos apenas com aquilo que nós aparentemente dominamos. Na vida real sempre vai ter situações que vão surgir, sempre vai ter uma situação nova, sempre vai acontecer algo novo. Você pode estudar, você pode ir para a faculdade, você pode ficar na sala de aula, sabe? Você pode ficar lá anos e anos, mas quando você sair de lá, você vai se dar conta, diante de uma situação nova, você vai perceber que tem algo que o professor não te ensinou. Você vai perceber que tem algo no livro que você não aprendeu. Você vai perceber que tem uma situação nova que não te ensinaram. Você vai se dar conta que tem algo diferente. Na vida real é assim. Eu sou pastor já há alguns anos. Ontem eu estava celebrando a Deus aqui com os pastores. Está ali o pastor João. Ontem ele estava completando 70 anos de idade. Alguém pode dar um aleluia pela vida dele?
Glória a Deus. Setentão, 7.0, né? Flex e turbinado. E aí ele estava falando 43 anos de ministério. 43 a 45, né? Mas, irmão, por mais experiente que um pastor seja, por mais informado que um pastor seja, ninguém nunca tinha lidado com o que a gente está lidando hoje. Eu nunca tinha visto o que eu estou vendo hoje. Nós não tínhamos um manual escrito dizendo como responder diante de um vírus que mata, que assusta, de um vírus que é utilizado como política. Porque parte disso que está acontecendo tem a ver com a política. De uma situação que desestabilizou o mundo, que o mundo moderno de hoje está de joelhos diante dela. Eu nunca poderia imaginar ter uma situação como essa. Não foi difícil chegar na casa de Abinadab. Não foi problema chegar lá. Não foi problema reconhecer a arca, entender que ali estava a arca da aliança, ali estava a presença de Deus. Não é difícil saber como chegar a Deus. Sabe, há muitas religiões dizendo como você pode chegar a Deus. E Ele mesmo diz na palavra dele que se nós buscarmos Ele de todo o nosso coração, nós vamos encontrar Ele. Então não há muito mistério, não há muita dificuldade em ir a Deus. O que eu estou tentando dizer para você é isso, que não existe uma fórmula, uma única fórmula que te ensina como chegar a Deus. As mentes mais brilhantes desse mundo existe, que Ele é Senhor, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso. Então não é difícil reconhecer a grandeza de Deus, não é difícil reconhecer o Senhor. O nosso Deus é inconfundível, o nosso Deus é inigualável, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é maravilhoso, Ele é forte. Então não é difícil reconhecer a Deus, não é difícil entender como se aproximar de Deus. Basta abrir o coração. Se você abrir o seu coração, se você desejar se encontrar com Deus, se você orar e pedir para Ele te encontrar, Ele vai te encontrar. A questão não é achar ou identificar, a questão é como agradar a Ele. A questão é se Ele está satisfeito conosco. Porque que Ele está aqui, eu tenho certeza. Que Ele veio para esse culto, Ele veio. Aleluia. Deus está aqui, pode dizer um glória a Deus por isso? Mas a questão é, o que nós estamos fazendo aqui está agradando a Ele? O que nós estamos vivendo está agradando a Ele? A forma que nós estamos nos portando está honrando a Ele? Eu não tenho dúvida que depois de 20 anos fora do povo, porque era 20 anos que ele estava na casa de Abinadab, a arca estava na casa de Abinadab, depois que os filisteus roubaram ela, 20 anos longe do povo, 20 anos afastado de Israel. Eu não tenho dúvida de que Deus, Ele queria estar no meio do povo, que Deus queria estar novamente no meio de Israel. Como eu também não tenho dúvida de que o Senhor está aqui. Como eu não tenho dúvida de que o Senhor, Ele quer se relacionar conosco, Ele quer se manifestar aqui. Aleluia. Eu não tenho dúvida de que o Senhor quer visitar cada coração que está aqui, que o Senhor quer operar na sua vida, liberar o seu favor, liberar a sua graça, a sua misericórdia, que Ele quer te curar, que Ele quer te abençoar, que Ele quer se mover em você. Eu não tenho dúvida disso. Ele
quer se manifestar. Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer restaurar. Ele quer. Mas há um impedimento. O principal impedimento, ele não vem de Deus, mas sim de não cumprirmos a sua vontade, de não cumprirmos a sua palavra. Porque Deus nos ama, mas Ele vela pela sua palavra. Deus quer nos abençoar, mas Ele tem um compromisso consigo próprio. Deuteronômio capítulo 28, se você ler esse texto, se você entender esse texto, você vai entender que você nem precisa ir num culto de milagre, você nem precisa fazer uma campanha, você nem precisa fazer uma peregrinação em busca de um profeta, porque se você andar de acordo com a vontade de Deus, Ele próprio vai fazer com que as bênçãos venham atrás de você. Ele próprio vai liberar sobre a sua vida tudo que você precisa, tudo que você anseia. Sabe, Deus deseja estar no nosso meio, Deus deseja operar, Deus deseja se manifestar. A questão é que Ele não aceita que as coisas sejam de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe, Ele não se agrada de sacrifícios de qualquer forma, de sacrifícios feitos a qualquer maneira. Deus não se agrada com sacrifícios tolos. Oséias capítulo 6, verso 6 diz: eu quero que vocês me amem e não que me ofereçam sacrifícios. Em vez de me trazer ofertas queimadas, eu prefiro que o meu povo me obedeça. Me obedeça. O profeta Samuel disse para o rei Saul: ei, para de ser bobo. Deus não se alegra nesse sacrifício que você está fazendo, não. Deus se alegra muito mais na obediência. Deus se alegra muito mais que você seja obediente do que você fique inventando sacrifício aí. Ele não disse para você fazer assim, então faz como Ele falou. Não precisa trazer a melhor vaca, não precisa trazer a melhor ovelha. Ele faz o que Ele falou e pronto. Sabe, não há nada que nós podemos oferecer, Leudo, nada que você possa oferecer, ou que eu possa oferecer, materialmente falando, que Deus já não tem. Eu posso dar para Deus todo o dinheiro que está na minha carteira, mas isso não é nada para Ele. Eu posso dar para Deus a minha casa, mas isso para Ele não significa nada. Se eu juntar todo o ouro que eu já vi na minha vida e dar para Deus, não é nada para Ele. Ele já tem muito mais que isso. Vocês estão me entendendo aqui? Diga amém. Não há nenhuma oferta materialmente falando que eu possa ofertar que vai impressionar a Deus. Ah, agora Deus vai abrir as portas porque eu dei essa oferta. Agora Deus vai desatar tudo porque eu fiz esse sacrifício. Aleluia. As nossas ações de obediência movem o coração de Deus. Entende isso? Quer mover o coração de Deus? Obedeça. Quer mover o coração de Deus? Pare de falar. Ouça o que Ele tem para te falar. E depois de ouvir o que Ele tem para te falar, cumpra o que Ele está te falando. As nossas ações de obediência movem o coração de Deus. Nós podemos ver Jesus dar testemunho de João Batista. João veio para cumprir a palavra de Deus. Lucas capítulo 7, verso 28, a parte A. Jesus falando: eu digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Aí eu tive pensando aqui comigo e compartilhei isso com o Nicolas no escritório. Irmão, João não deu nota fora não. João veio, nasceu, pastor Lindomar, viveu única e exclusivamente para cumprir o propósito de Deus. Nasceu, cresceu, viveu única e exclusivamente para que a vontade de Deus fosse feita na vida dele. João era meio esquisito, era, usava roupa de couro de bicho, era, comia
gafanhoto, mel silvestre. Mas em nenhum momento ele fugiu do propósito que Deus tinha para ele. E aí Jesus disse: não tem ninguém nessa terra maior do que aquele que viveu para cumprir o propósito de Deus. Você quer ser grande? Cumpra o propósito de Deus na sua vida. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus colocou em você dons, talentos, habilidades que Ele não colocou em mais ninguém. Então viva o que Deus te chamou. Faça o que Deus te chamou. Viva o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. Ninguém pode dizer de João que ele não cumpriu o propósito dele. Ele cumpriu. E quem cumpre o propósito que Deus já estabeleceu por meio da palavra, vai sem dúvidas agradar a Deus. Vai 100% honrar a Deus. E Deus vai ficar feliz com você. Sabe, irmãos, nós não agradamos a Deus com boas intenções. Ah, mas eu queria fazer isso aqui para Deus. Eu pensei que isso aqui ia ficar tão bom na obra. E parece até meio maldoso isso, mas entenda isso. Deus não se agrada, ou Deus não fica satisfeito só com as boas intenções. Jesus disse um negócio, olha o que Jesus disse, Mateus 22, 37. Ele disse: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. Não é uma boa intenção que vai balançar o Senhor. Ah, mas eu tinha as melhores das intenções. Davi também tinha. Vamos ver o que aconteceu. O rei Davi estava com as melhores das intenções: levar a arca de volta. A arca está vindo. Jerusalém, povo, vamos levar a arca. Deus vai estar com a gente. O Deus grande, o Deus de milagre, o Deus de vitória, o Deus poderoso, Ele vai estar com a gente. Vamos levar a arca. Alegria no coração do povo, entusiasmo no coração do rei, uma intenção excelente, uma intenção maravilhosa. Qual que é o mal nisso? Levar a presença de Deus não tem. Gente, isso é algo louvável, isso é algo maravilhoso, mas a questão é como vamos atrair a presença dele para cá. A questão é como vamos não era isso que Deus queria. E aí eu volto a repetir para Deus: não conta a intenção, como a gente faz. O que conta para Deus é obedecer os princípios dele. O que conta para Deus é como nós estamos honrando ele. O que conta para Deus é como nós aplicamos o que ele já estabeleceu para nós. Nós somos chamados para crescer a igreja, sim ou não? Sim, lógico. Quem é o pastor que não quer crescer a igreja? Quem é o pastor que não quer ter uma multidão? Quem é o pastor que não quer ser reconhecido como pastor da maior igreja na cidade? Queremos. Desejo isso. Como Deus sabe que eu desejo. Mas não é de qualquer maneira. Não é crescer de qualquer forma. Não é fazer o que dá certo. É fazer o que é certo. É fazer o que alegra o coração de Deus. É fazer aquilo que honra a Deus. E não foi isso que aconteceu lá. 1 Crônicas capítulo 15, versos 14 e 15. Olha o que aconteceu. Então os sacerdotes e os levitas se purificaram a fim de carregar a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel.
Os levitas carregaram nos ombros pelos cabos, como Deus havia mandado por meio de Moisés. Mas antes disso aqui acontecer, algo aconteceu. Antes disso aqui acontecer, antes deles caírem a ficha de fazer como Deus já havia estabelecido, eles cometeram um erro. Eles levaram um carro de boi. Eles colocaram a arca num carro de boi. E não vai ser de qualquer maneira que nós vamos fazer Deus se manifestar. Não é de qualquer forma que nós vamos agradar a Deus. Não é de qualquer maneira que o Senhor vai ficar satisfeito. O Senhor já tem o seu padrão, amém? O Senhor já estabeleceu o seu padrão. O padrão de Deus não é de qualquer forma, sabe? O padrão de Deus não é de qualquer maneira. E eu não estou falando de estilo musical. A gente traz isso aqui para a nossa realidade de culto. Não estou falando de vestimento, dica do culto. Se canta ainda harpa cristão, não. Não é disso que eu estou falando. Estou falando da intenção que está aqui. O que está aqui, quando eu estou aqui, ou quando eu estou sentado aí, conta para Ele. O que eu estou exercendo, fazendo, irmão, é uma coisa, mas o que está aqui dentro é outra coisa. A intenção do seu coração, do nosso coração, sabe? O que nós estamos propondo a oferecer a Deus, o que nós estamos oferecendo, sabe? O rei tinha boas intenções, o que ele queria fazer era o correto. Queria levar a arca, queria trazer a presença de Deus. Porém, o que ele tentou fazer com boa intenção termina na morte de alguém que só queria ajudar. O rapazinho Uzá que morreu com boa intenção. Ele não estava segurando a arca ali para aparecer. Eu sou o cara que salvou a arca. Não. Eu sou o cara que salvou todo mundo. Não, ele não era essa a intenção dele. Ele só queria ajudar. Quem era esse Uzá? Ele era filho do Abinadab. A arca ficou na casa do pai dele 20 anos. Eu imagino que ele deve ter crescido, pastor Josenias, vendo a arca lá na casa do pai. Eu imagino que ele cresceu, correu em volta da arca. Talvez até brincou de pique-esconde, se escondeu atrás da arca, o irmão Eleazar achar, sem se dar conta do que ele estava ali, do que era que estava ali. A arca estava na casa do seu pai. E aí eu aprendo um negócio aqui, irmãos. Não é o fato de você ter nascido na igreja. Escute isso, meu filho, escute isso, os filhos dos irmãos que estão aqui. Não é o fato de você ter nascido na igreja que você é crente. Não é porque você é filho do pastor, não é porque você é filho do irmão, porque você pode ter sido gerado pelos seus pais aqui, você pode ter vindo receber a oração ainda na barriga da mãe. Mas isso não faz de você alguém que agrada a Deus. O fato de você ter nascido, ter dormido debaixo dos bancos aqui da igreja, não diz que você agrada a Deus. Agradar a Deus tem a ver com a forma com que cada um se porta diante dele. Você pode ser filho do missionário Zé Moreno. Você pode ser filho do apóstolo Oriel de Oliveira. Você pode ser filho do Billy Graham, de quem você quiser ser filho. Mas isso não te garante comunhão com Deus. Você tem que ter a sua vida com Deus. De quem Jacó era filho? Olha quem era o pai de Jacó. Mas ele próprio teve que ter a sua própria experiência com Deus. Ele próprio teve que aprender a agradar a Deus. Ele próprio teve que aprender a se portar diante de Deus. Você pode observar que a arca ficou na casa de Abinadab 20 anos. 20 anos. Não tem relatos históricos de bênção.
não tem relatos históricos de milagre, não tem relatos históricos de coisas sobrenaturais acontecendo lá na casa de Abinadab. Simplesmente a arca ficou lá, como um móvel esquecido. Quando Davi vai levar, ela cai nos carros de boi. Uzá vai tentar segurar, ela morre. Davi fica com medo, dá uma pausa e fala: cara, vamos levar esse negócio agora não, aqui morre mais gente. Por coincidência tinha um levita próximo da onde a arca caiu. O nome dele chama Obed-Edom. Um cara simples, pobre, mas que era alguém que servia a Deus. E alguém tem a ideia, fala: olha, ali tem um levita, vamos deixar na casa dele, vamos deixar na casa de Obed-Edom. Deixam a arca lá. 3 meses depois, a notícia chega no trono de Davi: Obed-Edom está muito abençoado. A família de Obed-Edom está abençoada. Tudo que Obed-Edom está fazendo está dando certo. Há uma bênção que está acontecendo sobre a vida dele. Há algo sobrenatural acontecendo na vida de Obed-Edom. Ô irmão, mas ficou 20 anos na casa do outro e não aconteceu nada. Mas por quê? Porque na casa do outro era só mais um móvel ocupando espaço. Mas na casa de Obed-Edom, ele pôs na sala. Todo dia ele prestava culto. Todo dia ele reverenciava, ele honrava, ele entendia que ali não era apenas um objeto, que ali era a presença de Deus. Ele honrou a Deus, ele honrou a presença de Deus. Ele entendeu que deveria dar a Deus o melhor. E é uma resposta de Deus automaticamente. 3 meses. E a notícia está correndo: o homem mais abençoado é Obed-Edom. O homem mais próspero está se tornando Obed-Edom. 1 Crônicas capítulo 13, versículo 14. Você que está querendo o texto. A arca de Deus ficou com a família de Obed-Edom durante 3 meses. E o Senhor o abençoou, Obed-Edom e a sua família, e tudo o que ele possuía. Sabe, irmãos, Deus se manifesta aonde ele é honrado. Deus se manifesta aonde ele é reconhecido. Deus se manifesta aonde a adoração é verdadeira. Esse não é mais um culto. Esse é o culto que Deus está presente. Essa não é mais uma reunião de terça-feira. É a reunião onde Deus vai estar presente. O Pai, o Filho, o Espírito Santo pode se manifestar aqui. Eu coloquei um negócio no Instagram da igreja. Eu falei assim: irmão, venha, vista a melhor roupa, passe o seu melhor perfume, calce o seu melhor sapato, porque a gente vai se encontrar com Jesus. Eu vou dar o melhor para Ele. Eu vou oferecer o melhor para Ele. É hora de cantar, então eu vou cantar com intensidade. É hora de aplaudir, então eu vou aplaudir com intensidade. É hora de gritar, então eu vou gritar mesmo. É hora de dar glória, então eu vou dar glória mesmo. Porque eu não estou em mais um culto, eu não estou em mais uma reunião. Eu estou na reunião onde o Pai, onde o Senhor está presente. E eu vou dar a Ele o meu melhor. Eu vou dar a Ele o que eu tenho de melhor. Deus está aqui, aleluia. Então a Ele o nosso melhor, a Ele o nosso melhor, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Sabe, Ele vê os nossos corações, irmãos. Ele vê o que realmente nós estamos fazendo. Nós estamos honrando Ele de verdade. Ele vê. Ele sabe. Ele sabe se é o seu melhor que você está fazendo ou não. Ele sabe se você está cumprindo o seu papel ou não. Ele sabe se você está fazendo o melhor que você pode ou não. E Davi entendeu a dura perda.
que ele não podia levar a arca, que ele não podia colocar Deus de qualquer maneira. Não basta ter boa intenção, tem que ter uma intenção legítima de adoração. Não basta ter uma boa intenção, tem que ter uma intenção legítima de adoração. Não é só eu falar, não é só eu dizer, não é só eu... Não. Eu vou me importar com aquilo que eu estou falando. Eu vou fazer da melhor maneira que eu posso. Eu vou fazer de uma forma que ele vai se agradar. Lembra da oferta da viúva? Não era a maior oferta, não era nem de longe o maior dinheiro, mas era o melhor que ela tinha. Era o melhor que ela tinha. E às vezes nós estamos dando para Deus a sobra. Às vezes nós estamos dando para Deus o tempo que sobra da nossa semana. O dia que der certo eu vou, o dia que der certo eu faço, o dia que der certo eu oro, o dia que der certo eu leio, o dia que der certo eu visito alguém, o dia que der certo eu faço alguma coisa. E nessa noite, em nome de Jesus, com todo entendimento, com todas as minhas forças, de toda a minha alma. É isso que Jesus disse que a gente tem que fazer. Como é que eu vou adorar a Deus? Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou reconhecer a Deus? Com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. E nada menos que isso. Fica de pé, por favor.
Sabe o que Davi fez? Ele entendeu que o Deus que ele servia, o Deus que tinha escolhido ele como rei, era um Deus santo, era um Deus poderoso, e que não havia outro igual. Então ele mudou. Ele deixou o carro de boi de lado, e ele com clamor todos os povos, e ele disse: nós vamos agora fazer diferente. Nós vamos agora levar a Deus com o nosso melhor, com a nossa adoração, com a nossa canção, com os nossos braços. Sacerdotes, levitas, vamos, peguem aí o que tem que ser preparado. Prepare o que tem de melhor, os bois, as ofertas. Prepare o que a gente tem de melhor, e nós vamos levar a arca de volta. Nós vamos trazer a presença de Deus. E sabe o que é interessante, que me chama a atenção? É que quando a arca está entrando em Jerusalém, ele tira a roupa de rei, ele tira a sua túnica real, e ele começa a dizer que Deus é santo. E ele dança. Você pode extravasar, você pode gritar, você pode pular, você pode chorar, você pode vibrar. Quando o seu time de futebol ganha, quando há um gol no seu time de futebol, você grita, você pula, você dá um soco no ar. Quando você paga uma conta, como eu disse aqui hoje mais cedo, eu paguei uma conta que eu devia, eu fiquei tão feliz, tão alegre, eu dei um glória. Motivos para alegrar, porque o Senhor é Deus das nossas vidas. Nós temos mais motivos para engrandecê-lo pela sua majestade, pelo seu poder. Então todo culto que você estiver, toda reunião que você tiver, quando você for cantar, quando você for adorar, faça o melhor, faça o melhor, dê o seu melhor. Diga que Ele é santo, Deus poderoso. Quero desafiar você nessa noite, irmão, de reconhecermos a grandeza de Deus, agora com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Eu quero que você pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, e você vai consagrar no altar.
com muita alegria, engrandecendo o Senhor com o seu melhor. Sabe a maneira que nós temos hoje aqui de reconhecermos, de darmos a entender nesse momento é com a oferta, com o nosso dízimo. Então pegue na sua mão o seu dízimo, a sua oferta, e traga no altar, cantando ao Senhor uma canção de alegria e de júbilo. Soberano Deus, o Senhor que dá semente faz crescer. E o Senhor nesta noite, ao ver essas pessoas ofertar, trazer aqui, ó Deus, no altar essa contribuição, e tenho certeza que o Senhor vai dar 100 vezes mais, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém? Bora terminar o culto? Quero pedir para os irmãos que vão nos auxiliar, que vão ajudar no encontro com o amor de Deus. Sábado agora a gente tem encontro com o amor de Deus. Queria falar com vocês 10 minutos, tá bom? Então, vou estar lá no escritório esperando vocês. Não vai lá para fora não, já vai direto para o escritório, para a gente falar sobre o encontro. Os pastores, os irmãos que vão servir no encontro, por favor, tá bom? Que Deus, que a grandeza de Deus, o amor e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, não só hoje, mas para sempre. Que o Senhor te faça prosperar, que a sua misericórdia te envolva, que você saia daqui abraçado pelo amor de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus.